Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Hoje nós estamos aí com a sala bem vazia, né? Devido ao feriado e também à chuva. Mas eu acho que agora são 8h05, provavelmente o pessoal vai estar chegando aí um pouquinho atrasado, né? Devido à chuva. Porque aqui em Goiânia acontece um fenômeno que ele é incrível. Eu acho que é um fenômeno único no mundo. Choveu, o povo esquece como que dirigir. O povo esquece como dirigir. Não lembra, não. E aí, eu vou falar um negócio. Fica esquisito aqui em Goiânia. Oi? Nem parece estar vendo um carro, acelera para chegar lá. Pois é, o negócio é esquisito. Então, realmente, pode ser que o pessoal chegue aí para poder participar da aula com a gente, né? Enquanto o pessoal não chega, nós vamos fazendo a nossa oração, vamos batendo um papinho e logo a gente entra no conteúdo da aula de hoje, que é a continuação do item sobre os chakras. Hoje nós vamos falar a partir dos chakras dos cotovelos, tá ok? Então, para iniciar a nossa aula, como sempre, a gente sempre faz uma evocação à espiritualidade e também faz uma oraçãozinha, porque afinal nós estamos lidando com Umbanda. E Umbanda é religião, religião sagrada. Inclusive a única religião que é 100% brasileira. Flávia, lá dentro é cheio de tomada. Vai. Ai, ai. Ué, hein? Isso tudo é vontade de ficar perto do celular? Tal da mãe é complicada. Depois eu falo que o bicho mãe é um negócio diferente que Deus pôs na terra. Bicho mãe é um negócio diferente. A filha dela tem só quase 30 anos e ela está preocupada se a filha está bem porque a filha viajou com os coleguinhas da escola. Mas faz parte, eu sei o jeito que é coração de mãe. A Cássia é assim também. Então vamos começar, né, gente? Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando aos nossos mentores, mestres, amparadores, guias espirituais, para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e colocando-a, depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa e também protetor de todo o planeta Terra, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos e também o mensageiro da espiritualidade superior. Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa e também o médico dos pobres. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, em especial de toda a hierarquia espiritual planetária e cósmica. Nos colocamos diante de vós neste momento agradecendo-vos pela oportunidade que nos dão de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome, agradecendo-vos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Queremos neste momento, ó Pai, te agradecer por todas as graças, todas as dádivas, todas as bênçãos recebidas e pedir a tua proteção, orientação e luz divina para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo. E assim, ó Pai, pedimos a tua permissão para iniciar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroando este momento de luz com a Ave Maria em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal.
pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, pessoal, vamos então iniciar o nosso conteúdo, né? Com certeza, aqueles que são mais sensíveis estão sentindo a energia, a vibração que está essa semana aí, né? Devido aos acontecimentos que ocorreram aí de sábado para cá, né? A nível mundial, né? Que a gente sabe dessa energia, mas a gente já vinha falando a respeito dessa questão, dessa sensação, né? Que a gente estava sentindo, a gente que é mais sensível um pouquinho às energias, a gente estava percebendo que realmente a psicosfera planetária estava diferente, né? E tinha muita gente reclamando comigo já há dias: Odair, eu estou passando mal, o que está acontecendo? E eu falei, né? Algo grande está para vir. Lembra, Xerém? Falei várias vezes, algo grande está para vir, né? E aí vocês se preparem, porque esse algo grande está bem próximo, né? Então, aí a resposta agora veio, né? E aquilo ali, o evento que aconteceu no fim de semana, a gente não pode nem falar o nome, porque senão acaba tendo o vídeo censurado, mas esse evento ele pode desencadear para algo bem maior, né? Principalmente porque já existem amigos de ambos os lados, amigos grandes, né? Porque, vamos dizer assim, ali está brigando um pincher com, vamos dizer assim, um boxer, né? Está brigando um pincher com um boxer. Na verdade, está um pincher com um caninho inteiro. Pois é, mas aí é que está o problema. Porque o boxer, por mais que ele seja bem maior que o pincher, ele tem um monte de amigos, pitbull, rottweiler, bull terrier, e esses amigos grandes, eles já estão mostrando seus dentes. Só que aí o que acontece? O pincher também tem amigos grandes. E esses amigos grandes, por enquanto, não mostraram seus dentes. Por quê? Porque os amigos do boxer ainda estão só mostrando os dentes. Se por acaso eles partirem para a briga, aí a conversa muda, os amigos do pincher também vão partir para a briga, né? Oi? Exatamente, então o negócio é meio complexo ali. E a gente até evita de falar desse tipo de assunto, né? Porque acaba baixando um pouco a vibração da gente. Mas é importante a gente já estar consciente de que é bíblico, né? Que ouvireis falar desses eventos, mas não se preocupem, né? Porque não é o fim ainda, né? Então a gente tem que ter esperança de que a espiritualidade superior, ela está cuidando de tudo. Que o planeta Terra não é uma nau à deriva. Que o nosso planeta tem um comando espiritual superior. E que por mais que a gente ache que as trevas estão vencendo, que a coisa está negativa, que a coisa está ruim, não. Existe um comando superior. E muitas vezes as trevas estão a serviço da luz. Isso é só para mostrar quem é que está do lado de quem. Agora, Exatamente. você escolhe o lado, porque não vai ter esse negócio de pensamento. O próprio, lá no Apocalipse mesmo, né, João Evangelista falou, né? Apartai-vos de mim, vós que sois mornos, que não é quente e nem frio, né? Então, realmente, isso vai acontecer a nível global, né? Bem, eu queria só comentar a respeito disso agora no início, para poder acalmar um pouquinho os corações das pessoas que estão em desespero. Tem gente entrando em contato comigo em desespero. Odair, será que vai ser a terceira? Eu, não, relaxa.
tranquilo. A coisa não vai funcionar senão, não é assim que a banda toca. E acalmar também aquelas pessoas que estão sentindo as energias, mas que não conseguem sequer fazer uma ligação energética com os eventos que estão acontecendo, né? Igual semana passada eu comentei com vocês a respeito dos eventos climáticos a nível global, né? Eu falei de seca na Amazônia, falei de enchente no sul, falei de enchente na Líbia, falei de terremoto no Marrocos, falei de vulcão no Havaí, falei de incêndio no Havaí, falei de um monte de coisas, né? Pois é. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: nosso planeta está em plena transição planetária. E é o ápice da transição planetária. Essa transição planetária eu a considero como uma faxina planetária. E para que a faxina aconteça, você tem que dar uma mexida na casa, não tem? Ou a Flávia consegue fazer faxina em casa sem tirar um móvel do lugar? Dá não, né? Então você tem que arrastar uma cama, tem que puxar uma cômoda, tem que revirar debaixo do sofá, tirar os tapetes, levar para fora e bater, se não lavar, não é? É o que está acontecendo com o nosso planeta. É só a gente observar, tá ok? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje, que é o estudo sobre os chakras. Já são 8h15, quem tinha que chegar eu acho que já chegou, né? Bem, nós falamos na nossa última aula dos chakras dos joelhos, né? E agora nós vamos entrar nos chakras dos cotovelos. Os chakras dos cotovelos têm a ver com a nossa capacidade de relacionamento e mobilidade, né? Realmente, a prova de que ele tem a ver com a nossa questão de mobilidade, vocês podem observar que o nosso cotovelo, ele é como é que fala? A articulação mais flexível de todo o nosso corpo, né? Que aí, ó, nós conseguimos rodar o braço, conseguimos rodar aqui, conseguimos abrir e fechar. Então, realmente, ele é um agente da nossa mobilidade, né? Principalmente porque é ele quem comanda a mão. Então, realmente, esse chakra ele tem uma importância enorme. E algo muito interessante, a nossa capacidade de relacionamento. Aí você vira e fala assim, por quê, Odair, que o cotovelo tem a ver com a nossa capacidade de relacionamento? Eu quero que vocês façam agora um testezinho super interessante aí. Coloca o braço para frente assim. Agora pega essa pelezinha aqui que está debaixo do seu cotovelo e belisca com toda a força que você tiver no braço. Pode pôr força. Pode pôr força. Não, Flávia, pode deixar ele beliscar. Não sente. Pode beliscar à vontade. Unhar já é outra coisa, tá, gente? Eu estou mandando beliscar. Olha só, você pode apertar com toda a força que você tiver no braço, que você não sente absolutamente nada. Sabe por quê? Porque essa parte aqui é a parte mais insensível do nosso corpo. É onde a pele é completamente desprovida de terminações nervosas. Então, aí esfolou, já é outra coisa. Aí já esfolou, machucou. Mas aqui, ó, gente, pode apertar com a força que você tiver no braço. É como se estivesse passando o dedo. Não sente absolutamente nada. E é assim que a gente tem que ter. Né? Seu cotovelo da vida. Mas na verdade, o nosso cotovelo, ele nos ensina como que nós realmente devemos ser. Porque nós somos sensíveis demais. Nós somos ovo de pele demais. A gente é melindroso demais da conta. A gente se magoa com uma facilidade tão imensa.
Sabe aquela situação assim que eu posso falar para a Itálita as derradeiras, mas se a Itálita fala qualquer coisinha para mim, a Itálita me ofendeu. Eu sei disso porque eu passo por isso dentro da minha casa, tá? Minha mãe é desse jeitinho. A minha mãe, ela pode pegar a Flávia e falar da tatuagem da Flávia, do óculos da Flávia, do cabelo da Flávia, da calça da Flávia, da blusa da Flávia. Se a Flávia virar para ela e falar: Dona Rosária, por que a senhora não pinta o cabelo, a senhora fica deixando o cabelo branco? Ei, tá me chamando de feia, ai meu Deus do céu. É terrível. A gente tem que estar lidando com ela o tempo inteiro como se tivesse... Sabe aquele ovo de pele? Quem aqui já viu o ovo de pele? Já viu, não viu? Pois é aquele ovo que a galinha bota ele sem a casca calcificada por fora. Então ele é só uma películazinha que segura clara e gema lá dentro. A gente tem que ter o maior cuidado com ele, que senão rasga, né? É assim. E o cotovelo está aqui para nos lembrar que a gente tem que ser igual à pele do cotovelo. Esse negócio de ficar se ofendendo por qualquer coisinha, melindrando por qualquer coisinha, se magoando por qualquer coisinha, vai isolando a gente do mundo. A gente vai se isolando das pessoas quando não é o contrário, que são elas que nos isolam. Porque vira e fala assim: não, Daíra, eu não gosto de ficar perto da Daiane não, porque a Daiane ela é muito chata, ela é muito sensível, tudo que a gente fala, ai, magoa, ofende, e aí a gente vai se afastando. Então, quando a gente é igual a pele do cotovelo aqui, ó, fica muito mais fácil o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas, com o mundo, na verdade. A gente não se ofende tão fácil, a gente não se machuca tão fácil, a gente não se melindra tão fácil. E que se dane se o Sebastião falou alguma coisa sem pensar. Não tem disso não, vida que segue, pronto, acabou, continua sendo meu amigo do mesmo jeitinho e pronto, acabou. É igual aquela história dos amigos que estavam caminhando pelo deserto e que um amigo ofendeu o outro. Aí ele foi e escreveu na areia: meu amigo me ofendeu hoje. Aí, mais pra frente, o amigo salvou a vida dele. Ele foi e escreveu na pedra: meu amigo salvou a minha vida hoje. Aí o amigo foi e perguntou para ele: ué, por que quando eu te ofendi, você escreveu na areia, mas quando eu te salvei, você escreveu na pedra? Ele falou: porque na areia o vento vem e apaga, e aí o sentimento não fica. Agora na pedra vai ficar eternizado a minha gratidão por você. A gente tem que ser assim. Tem que largar desse negócio de ficar melindrando com muita coisa, muito rabugento, muito ranzinza, sabe? A Cássia adora usar um termo, muito indecente, né? Muito indecente, aquelas pessoas que são muito sistemáticas, né? Eu brinco muito com as pessoas, eu falo assim, quando alguém vem, faz alguma coisa e tal, aí eu vou e falo assim: gente, vocês não fazem ideia, tanto que eu sou sistemático, tô magoadinho. Sabe, é justamente porque esse tipo de coisa não me incomoda. O que as pessoas falam de mim não me incomoda, o que as pessoas pensam de mim não me incomoda. Eu sou daquele padrão que eu gosto de seguir as palavras de Jesus, né? Quem é por mim, que venha a mim. E quem não é por mim, que vá de mim. Afinal, eu não preciso ser amigo do planeta inteiro. O planeta inteiro não precisa gostar do Odair. Então fica bem mais leve a vida da gente, sabe? Por isso é que esse chakra está tão ligado com os nossos relacionamentos. Porque ele nos ensina que com relação aos nossos relacionamentos, a gente não pode ser tão sensível assim não, ser magoadinho assim não, se ofender tão facinho assim não. E aí,
Toda vez que alguém te ofender, Flávia, você se sentir assim, nossa, o Xerém me ofendeu. Vem aqui, belisca. Vem aqui, belisca. Fala assim, ó, a dor que o Xerém me causou é igual essa dor que eu estou sentindo aqui, ó. 0. Eu tenho certeza que no outro dia você vai chegar e dar um abraço no Xerém como se nada tivesse acontecido. Simples assim. Não vai ficar de Belém, Belém, né? Ou então, porque hoje é assim, né? Qualquer coisinha que a pessoa fala pra gente, Belém, Belém, nunca mais fica de bem, né? Pois é. Mas isso aí, se a gente for parar para pensar, a nossa vida vai ficando vazia. Eu sei porque, é igual eu falei, eu gosto de falar da minha própria família. Na minha própria família, eu vejo que tem gente, algum B.O.? Apresenta falhas continuamente. Fechar aplicativo. Não, é aquele aplicativozinho infeliz que ele fica apresentando falha e fica enchendo o saco aí. Parecendo mecânico. Exatamente. Então, eu fico observando que tem gente na minha família que se isolou do mundo, porque nem os parentes aguentam. Gente enjoada demais, sensível demais, que se ofende demais. É igual outro dia. Aconteceu um episódio que é bom que eu posso falar, eu posso descer o pau, porque minha família não assiste isso aqui, né? Todo mundo é evangélico, então posso falar à vontade. Minha mãe recebeu alguns sobrinhos dela, filhos da irmã falecida dela, e esses sobrinhos, eu acho que até numa atitude de caridade da parte deles, eles vieram lá de Carmo do Rio Verde para fazer uma visita para minha mãe aqui na casa dela. Chegaram na casa dela e minha mãe, ela ficou incomodada com a presença deles lá. Parece piada, mas ela reclamou até deles comerem muito. E eu fiquei só observando, né? Eu falei, poxa, tá recebendo os sobrinhos dela, sangue dela. E ela tá nesse enjoo danado com esse povo. E eu na maior farra com eles, né? Na maior festa do mundo e tal. E aí o negócio é o seguinte, meu pai tinha plantado muita, mas muita abóbora lá na chácara. E as abóboras estavam perdendo. Aí meu primo quis apanhar umas abóboras. O meu pai virou e falou, apanha uma para cada um de vocês. Aí eu fui com o meu primo e falei para ele, ó, vamos descer com o carro lá para perto das abóboras e nós vamos encher o porta-mala de abóbora. É para vocês distribuir a abóbora lá no Carmo do Rio Verde para todo mundo lá. Que história é essa? Murrinhando abóbora? É para acabar o piqui do Goiás. Cada abobrona, sabe, desse tamanho assim. Meu pai ridicando a abóbora. Aí eu fui e falei, vamos encher o porta-mala. Enchemos o porta-mala do carro dele de abóbora. Aí, chegamos lá, né, beleza e tal. Meu pai, pegou? Peguei, pai. Beleza, tá ok, ótimo. E aí meus primos foram embora. E eu não falei nada pro meu pai. 2 semanas depois, ele vendo que as abóboras estavam perdendo, que não tinha como a gente comer tudo, ele deu para o vizinho dar para os porcos, para alimentar os porcos, porque as abóboras estavam apodrecendo. E eu fiquei observando aquilo ali, né? Aí, um mês depois, né? Meu pai foi, que as 2 chácaras são vizinhas, a minha e a dele, e ele inclusive tinha plantado as abóboras na minha. Ele foi com uns amigos pescar lá na minha chácara, lá no meu tanque, no meu criatório de peixes. E ele pegou muito peixe com esses amigos lá. E distribuiu peixe para os amigos, à vontade. Aí ele foi e me mandou as fotos dos peixes, né, e tudo mais e tal. Pegou uns tambaquizão desse tamanho assim, a coisa mais linda. Aí ele foi e me mandou as fotos. E eu mostrei essas fotos para um amigo que sabia da história das abóboras. Aí ele foi e virou e falou assim, ué, mas você não vai falar nada com seu pai, não? Por quê? Ele ridica abóbora para os sobrinhos dele
e pega dos seus peixes que você cuida, que você paga para aerar, que você compra a ração, que você paga para tratar, para dar para os amigos, é injusto. Aí eu virei para ele e falei, cara, o importante é comerem os peixes. Não estou nem aí com quem come, não estou nem aí com quem pesca. O importante é que o meu pai ficou feliz, o meu pai agradou os amigos e os peixes serão comidos, não serão jogados fora igual as abóboras que ele ridicou. Então uma coisa é certa, eu nunca vou ridicar peixe para ninguém na minha chácara. Nunca. Então, para mim é de boa. Mas ai de mim se eu contasse para o meu pai que eu tinha enchido o porta-mala do meu primo de abóbora. Para vocês verem a situação que é a coisa. Então, como eu não me ofendo, como eu não me magoo, deixa fazer. Para mim não faz diferença. Ah, mas eu acho injusto. O seu pai ridica abóbora e pega peixe seu para dar para os outros. Tô nem aí. Tô nem aí. O pessoal daqui do Seu Mana já me conhece, já foram lá pescar. Quem vai lá pescar, outro dia mesmo um vizinho, ele acidentalmente pegou um tambaquizão grande lá, que ele foi para pescar tilápia. E aí ele pegou um tambaqui enorme, né? Aí ele virou e falou assim, tirou o peixe, né? Brincou com ele bastante lá, depois tirou o peixe. Aí ele virou e falou assim, seu Odair, eu vou tirar umas fotos com ele aqui, depois eu vou soltar ele no tanque, viu? Eu falei, rapaz, você vai soltar ele na panela. Aí ele, uai, como assim? Eu falei, uai, você pegou, filho, é seu? Ele, mesmo? Eu falei, mesmo, o peixe é seu, pode levar. Gente, vocês não estão entendendo o sorrisão que o cara deu assim de orelha a orelha. Então, para mim, foi a maior alegria do mundo ver a alegria que ele ficou por ter ganhado o peixe. O peixe eu tenho certeza que não deu esse sorriso. Ah, o peixe, vamos dizer assim, a existência dele tem um propósito, né? A existência dele é servir de alimento para o ser humano, né? Porque se eles não fossem para servir de alimento para o ser humano, então Deus tinha proibido de comer lá no início, né? Tipo, não come, não comerás peixe algum. E pelo que eu saiba não está isso lá na Bíblia, né? Então, paciência pro coitado do peixinho. Vamos lá. A nossa capacidade de relacionamento e mobilidade. Se queremos promover alegria, devemos tratar a parte interior do cotovelo. Queremos alegria? Então vamos cuidar disso aqui, ó. E por quê, gente? Vocês fazem ideia? Porque por aqui passa o nosso sistema sanguíneo. Todo o nosso sangue passa nessa região aqui. Então, tudo no nosso corpo tem que ser muito bem cuidado, tratado aqui. Está aqui a enfermeira, melhor lugar do mundo para poder aplicar remedicação, para fazer tratamento, não é aqui? Exatamente. Então nós temos que cuidar muito bem dessa regiãozinha aqui, ó. Ok? Aqui está ligada ao corpo, significa delimitação e engajamento e algumas habilidades de luta. Ou seja, a nossa habilidade de lutar pela vida, de sobrevivência, de se manter, de perpetuar a nossa espécie no planeta. Tanto que antigamente, e até hoje mesmo, né, quando se impunha qualquer tipo de arma, seja para defesa ou seja para o ataque, a gente usa o que? Os pés? Não, as mãos. A gente usa o escudo e a espada.
Exatamente. Ou usa as mãos para se defender. É a nossa arma natural de autodefesa. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses chakras dos cotovelos. Por quê? Porque se eles adoecem, a nossa capacidade de se defender, de se proteger, também fica adoecida. A gente perde a capacidade de se proteger. E algo muito interessante aqui, né? Delimitação. Quando você quer manter distância de uma pessoa, não é? Mantém distância, não é? Exatamente. Isso aqui é o seu limite. Porque se a pessoa chega muito perto de você, o campo energético dela pode te afetar. Então, mantendo essa delimitação de distância, você protege o seu campo áurico, você protege o seu agregado espiritual, você protege a sua energia. Então é por isso que esse chakra é tão importante. Porque se você não tiver mobilidade nos braços, você não tem como delimitar o seu campo de proteção. Vamos dizer assim, é aquela situação assim, ó, não invade meu território, de proteger o seu território energético. Você não tem essa capacidade. Raras exceções, tá? São muito raras as exceções, de pessoas que têm o campo áurico além da distância de um braço. É um Chico Xavier, é um Bezerra de Menezes, é um Irmanduz, é uma Madre Teresa, é um Divaldo Franco. A grande maioria, o campo áurico, o campo energético da pessoa é delimitada no máximo isso aqui, ó. O meu braço deve ter uns 75 a 80 centímetros, né? Por aí. Aí, ó, é isso aqui, ó. Normalmente quando a gente tem aquelas abrição de boca, dor de cabeça, a pessoa que chegou mais perto. Pessoa que chegou mais perto. Quando você está próximo de uma pessoa e ela está roubando energia de você. Aí você começa a ficar com abrição de boca, lacrimejando, com sono e não entende por quê. Dor de cabeça, exatamente. Então, delimita. Cria um campo de força nesse limite para você se proteger do ladrãozinho de energia. É muito importante. Tá ok? Chakra dos tornozelos estão relacionados com a capacidade de termos flexibilidade e centramento ao longo das mudanças na vida. São o suporte do corpo na sua flexibilidade, como a de ficar centrado durante mudanças na nossa vida, como ganhar a vida. Olha que interessante, né? O nosso tornozelo é a nossa base de equilíbrio. A nossa base de equilíbrio. É ele quem controla as nossas reações diante das situações da vida. Olha que interessante. E a gente não para pensar na importância que o nosso tornozelo tem. Na verdade, a gente só percebe a importância que o tornozelo tem quando a gente tem algum tipo de problema no tornozelo. É que aí a gente vai ver o quanto ele é importante. Eu sei disso porque eu jogava vôlei, então jogando vôlei eu tive vários entorces no tornozelo. Muitos mesmo. Eu comecei a jogar vôlei, eu tinha 12 anos. E joguei até mais de 30. Até quase 40. Então dá para vocês imaginarem quantas vezes eu torci o meu tornozelo. Meus ligamentos do tornozelo é tudo remendado. Tudo na base do Durepox, Super Bonder, porque moeu tudo. Então, eles são extremamente importantes para garantir a nossa flexibilidade e o nosso controle diante das mudanças que ocorrem nas nossas vidas. Então, nós temos que cuidar muito bem desse chakra, porque ele suporta todo o nosso peso. E se ele adoece, vem a doença no tornozelo.
E aí vem o problema de flexibilidade. Eu já vi gente que não consegue dobrar o pé, de movimentar o pé assim, ó, tornozelo danificado. Eu já vi gente que não consegue pôr o pé no chão, não é por causa de problema no pé, é problema no tornozelo. E aí o que acontece? A causa é o desequilíbrio nesse chakra. E aí vai se manifestar na sua dificuldade de mobilidade e também no equilíbrio e no centramento, porque você não vai poder se apoiar sobre os seus pés. E aí vai ter que andar de bengala, de muleta, de cadeira de rodas. Então temos que cuidar muito bem desses chakras, ok? O chakra Mengmen, olha, são pouquíssimas pessoas que conhecem esse chakra, viu? Mengmen. Você conhecia, Flávia? Alguém aqui conhecia o chakra Mengmen? Eu fui conhecer o chakra Mengmen quando eu fiz o curso de cura prânica. Ele é citado dentro dos trabalhos de cura prânica. Ele não é citado no Reiki, ele não é citado no método Om, ele não é citado no Reiki quântico, mas eu estudei sobre o Mengmen quando eu fiz o curso de cura prânica. E eu achei super interessante, olha só, localiza-se na região dorsal do umbigo. É aqui atrás, no rumo do umbigo, aqui atrás. Olha que interessante, né? É onde a gente sente bastante as dores lombares. Exatamente. E esse chakra, ele tem uma importância gigantesca, principalmente para as mulheres. Vocês já observaram que a grande maioria das mulheres, elas têm 2 furinhos, assim, paralelos à coluna, bem nessa regiãozinha aqui? Pois é. Oi? Tem os 2 furinhos, não tem? A grande maioria das mulheres tem esses 2 furinhos aqui, ó. Esse chakra é importantíssimo para o sistema reprodutor da mulher. Importantíssimo. Para todo o sistema reprodutor e também para o equilíbrio intestinal da mulher. Tudo isso, olha só. Com 8 pétalas, age como uma estação de bombeamento de energia vital proveniente do chakra básico e é responsável pelo fluxo de energia vital para cima através da coluna vertebral. É ele quem empurra a energia que vem do chakra básico para a coluna fora. Olha que interessante, né? Ele controla e energiza os rins, as glândulas suprarrenais e até certo ponto outros órgãos internos. E também regula a pressão sanguínea. Olha o quanto esse chakra é importante. O seu mau funcionamento pode se manifestar como problemas renais, baixa vitalidade, doenças relacionadas à pressão sanguínea, problemas nas costas que o Xeren citou, e o significado dele é portão da vida. Olha o quanto esse chakra é importante. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, sequer sabe da existência dele. Então, dentro da cura prânica, esse chakra é muito cuidado. Muito bem cuidado. Por isso que na cura prânica, quando a pessoa não tem a possibilidade de se deitar de costas para receber um tratamento de cura prânica, o tratamento é feito de pé. Porque na cura prânica é importantíssimo tratarmos a contraparte posterior dos nossos chakras. Coisa que você não encontra em outras técnicas. Porque nas outras técnicas o pessoal está preocupado só com a parte anterior. Não está preocupado com a parte posterior. Por isso que é bacana a gente fazer o estudo da cura prânica também. Ele fica entre esses dois furinhos? Exatamente. Ele fica entre os 2 furinhos aqui. Ó.
Os dois buraquinhos para botar parafuso. Exatamente. Eu acho que Deus, quando ele foi fazer a mulher, ele esqueceu de botar os parafusinhos ali. Eu acho muito interessante. Bem, o chakra do anjo é um centro energético localizado na cabeça entre o frontal e o coronário. Olha que interessante, não é? Tem o chakra frontal e o nosso coronário aqui, não é? O chakra do anjo fica entre os dois. Olha só, fica na fontanela, a moleira da cabeça dos bebês. Sabe aquele buraquinho que fica aqui no neném que com o tempo vai fechando? Pois é, ele fica nessa região. Interessante. Oi? Aos 2 anos, não é? Pois é. Não, acho que é 2 anos mesmo, Thalita. Então, é onde fica a moleira na cabeça dos bebês. Ele é um centro relacionado com o manifestar do espírito e da luz no corpo. Luz que pode ser percebida como energia e como informação. Sendo assim, esse chakra, é um ponto onde a orientação dos espíritos ou anjo pode ser acessada. Por isso é que a criança, nos seus primeiros anos de vida, tem uma conexão gigantesca com seu anjo da guarda, tem uma conexão gigantesca com o lado espiritual, justamente porque esse chakra ainda não foi selado, esse chakra ainda não foi fechado. E é por isso que aí a criança vê fadinha, a criança vê amigo imaginário, a criança vê gnomo. É justamente por causa da abertura desse chakra. Interessante, não é? E estas pertencem ao verdadeiro propósito de um ser estar neste planeta. Trabalha com as funções superiores do cérebro, mas com os lobos frontais. A região dos lobos frontais aqui do nosso cérebro, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito, né, é muito trabalhada com a energia desse chakra. Ativá-lo aumenta a capacidade de usar mais o cérebro para a consciência multidimensional. Olha que bacana, gente. A gente tratar esse chakra na região do lobo frontal auxilia para que o nosso cérebro físico desperte para as questões multidimensionais. Então, expande a nossa consciência. Ele está ligado à nossa expansão consciencial. Bacana isso, né? Como a telepatia, a capacidade miraculosa, como também a manifestação do pensamento na matéria. A nossa capacidade de cocriar a nossa realidade através do nosso pensamento. É aquela história do pensamento, de criar com o pensamento, né? De que o nosso pensamento, ele é um instrumento criador. Então, a gente tem a capacidade de cocriar a nossa realidade, de cocriar um bom emprego, de cocriar uma boa relação, de cocriar saúde, de cocriar prosperidade na nossa vida, de cocriar abundância na nossa vida, tudo através da expansão da nossa consciência. Olha que legal, chakra do sonho é outro chakra que quase ninguém conhece. Localizado na nuca. Oi? Aí, ó, já colocou a imagem, perfeito. É bem diferenciado. É o chakra do sonho, localizado na nuca ou no cerebelo. Essa região aqui, ó. Olha que interessante. Esse chakra é de cor índigo blue, é aquela cor do jeans índigo mesmo, tá? Bem, um azul bem escuro. Mas às vezes é metalizado por algumas pessoas. Ele pode ficar com aquela cor de azul metálico. Olha que bacana. Ele permite a nossa conexão com sonhos e viagens astrais, para reativarmos as nossas memórias quânticas com a realidade. Ou seja, é um chakra que, se bem trabalhado,
pode nos auxiliar nas nossas memórias quânticas e a gente ter lembranças de nossas vidas passadas, acessar informações. Isso, exatamente, na região do bulbo aqui, né? Então, ele nos auxilia, o desenvolvimento dele nos auxilia a ter percepção nas nossas viagens astrais, a ter conexão com outras realidades dimensionais através dos nossos sonhos, a fazermos viagens multidimensionais e também viagens temporais. Viajar no tempo e no espaço através dos sonhos. Eu conheço muita gente que é viajante temporal, que inclusive viaja no tempo e depois vem e fala: nossa, Odair, eu sonhei com tal coisa, tal dia, assim, 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 e agora aconteceu exatamente do jeito que eu sonhei. Parabéns, você é um viajante temporal. Aprende a desenvolver essa capacidade que você terá a capacidade de perceber várias situações no futuro e no passado. Daí quando você está assim, você está trabalhando, aí sua cabeça pega e vai em determinado momento do passado, você vai lá naquele lugar, naquela situação e vive aquela energia e volta. Aí está aqui, você vai em outra situação e volta. Ele vai em outra situação e volta. Desdobramento consciencial. É o que a gente chama de desdobramento psíquico. Você viaja no tempo, o seu corpo mental se desdobra e vai. E você está aqui completamente acordada. Está completamente lúcida. Ficar perto de ser meu tipo, tinha que acoplar toda hora. Exatamente, isso é desdobramento de consciência. A sua consciência vai. E quando a gente treina isso, a gente aprende a dominar isso, é maravilhoso, porque aí a gente pode ir para qualquer lugar no tempo e no espaço. O primeiro viajante temporal que eu conheci na minha vida fui eu mesmo. Eu, quando criança, tinha os desdobramentos e viajava no tempo. Só que eu não tinha consciência do que estava acontecendo, acordava assustado, em pânico, minha família já não sabia mais o que fazer e eles me dopavam para eu ter um sono tranquilo. Me dopavam com álcool. Não dava para beber não, dava para cheirar, entorpecia o meu cérebro com o cheiro do álcool e passavam muito álcool na minha testa, né? Era a forma que a minha família encontrava para poder ter um pouquinho de controle com relação a isso. E depois de alguns anos, esses sonhos foram ficando cada vez mais fortes e eu fazia essas viagens temporais, então sempre tinha informações tristes, principalmente ligadas ao desencarne de pessoas próximas a mim. E aí pensa como que fica a cabeça de uma criança já entrando na adolescência, tendo esse tipo de informação. Foi terrível para mim, e sem nenhum tipo de explicação, sem ninguém para me orientar. Foi quando uma amiga chegou em mim e me convidou para ir na Renovação Carismática Católica. Chegou lá, ela chamou uma senhorinha idosa e pediu essa senhorinha para essa senhorinha orar por mim. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém fazer uma expansão consciencial na minha frente e completamente lúcida. Enquanto ela orava, ela viajou no tempo e viu toda a minha vida até ali. Não foi muita coisa não, tinha 14 anos. Mas ela virou para mim, a hora que ela terminou de orar, ela falou: filho, você... na verdade ela falou assim: filho, a morte te persegue desde que você nasceu, hein? Nossa, você já passou por situações de morte muito sérias. E eu fui e falei: sim, já passei por muita coisa e isso me trouxe muito desequilíbrio. Eu estou precisando de ajuda. Aí ela falou assim: não, mas o que você precisa não é ser curado, e sim entender o que acontece com você. E foi ela quem me indicou para que eu fosse para a primeira reunião de desenvolvimento mediúnico da minha vida.
que foi a reunião de dom de ciência do Espírito Santo dentro da Renovação Carismática Católica, com 14 anos. E foi lá que eu aprendi a fazer isso que eu faço hoje, que é viajar com o meu corpo mental. Foi lá que eu aprendi a fazer o desdobramento de consciência, que é isso que você faz. Eu faço para trás de qualquer coisa, agora o futuro só de desencarne. Pois é, para trás você consegue ver qualquer evento. Para o futuro é só dar notícia de desencarne de alguém. Das irmãs, Alguém próximo a você. Tá certo. Mas é igual eu tô falando, se treinar você consegue. dá para treinar? Vai dar, claro. Claro que dá. Dá para treinar. Igual hoje, as 3 pessoas que eu posso dar como referência de fazer viagem temporal é o Hakim, a Rose e eu. Nós 3 fazemos viagem temporal o tempo inteiro. O tempo inteiro. É incrível. E o que é bacana porque a gente não viaja no tempo só numa linha temporal. A gente consegue viajar por várias linhas temporais. E aí quando a gente volta com a informação, a gente fala, olha, existem as linhas temporais X, Y e Z, que podem ocorrer, que podem acontecer. E aí tudo vai depender do desenvolvimento da humanidade, sim? Perguntar, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, tinha uma bisavó, no dia que ela morreu, eu tive uma ideia assim, nossa, se ela morresse, é mais ou menos isso? E quando meu pai morreu, eu meio que tive notícias do que iria acontecer com ele, tanto que no dia que, mais ou menos que ele morreu, parece que eu vi um quadro da UTI sem o nome dele. É isso ou não? É viagem temporal, é isso aí. A sua mente viajou no tempo. E aí, mesmo que você fez isso inconscientemente, certo? Quando foi o dele, era assim, eu dormia e na hora parece que era uma voz no meu ouvido falando, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Mas você via a imagem. Via. Pois é, então não era uma voz falando no seu ouvido, realmente era a sua mente se desdobrando, o seu corpo mental se desdobrando. E se você pratica isso, se você aprende a controlar isso, você faz viagem temporal, viagem multidimensional, na boa, sem nem se esforçar. Basta você se concentrar. Oi? Olha, sobre o desdobramento psíquico especificamente, eu tenho que verificar. Porque eu tenho muitos livros de viagem astral. Muitos livros mesmo. Assim, para ter noção de que tem que fazer, de como treinar. Olha, esse treinamento, eu acho que ele vai mais da sua própria atitude em estar exercitando essa prática, sabe? Se coloque em posição meditativa, se coloque em meditação e trabalha para sua mente, eu quero direcionar minha mente para ir para tal situação. Quero direcionar minha mente para ir para tal situação. Aí, como você está treinada a voltar no tempo, então faz isso conscientemente, porque agora você está fazendo isso espontaneamente. Acontece sem você dizer, eu quero ir. Então, a partir de agora, faz isso de forma consciente. Eu quero ir. Eu quero vivenciar. Eu quero ver. E eu vou falar um negócio para você. Depois que você treina, fica bom no negócio, e aí você consegue voltar, por exemplo, igual o meu caso, né? Existem 1 milhão de versões a respeito da história de Jesus, não é? Tem 1 milhão de versões, não é? Então eu virei e falei, eu quero ver o que aconteceu de verdade ali. Eu quero ver o que aconteceu há 2000 anos. E aí o primeiro choque foi que não foi bem 2000 anos. Já começou aí. Então foi bem interessante, viu? Então, claro, você não vai na primeira conseguir isso, mas
vai fazendo, treinando com etapas da sua vida, situações na sua vida, depois passa para situações de pessoas ligadas a você, como por exemplo seus pais. Igual eu, por exemplo, eu fui entender o comportamento do meu pai, que era absurdamente violento comigo, quando eu fiz um desdobramento consciencial e fui ver como que foi a vida dele. E aí eu percebi que o meu pai, na verdade, ele tinha me dado o que ele tinha recebido. Afinal, ele me deu o que ele tinha para dar. Porque eu vi a situação de tudo que ele passou. E a vida dele não foi fácil, não. Então foi muito fácil para eu perdoar meu pai, para eu compreender, para eu passar a amar meu pai, a partir do momento em que eu entendi tudo o que aconteceu com ele. E tudo o que ele fez comigo. Que não foi por acaso. Então, a gente consegue ter essa visão muito maior da vida e fica bem mais leve para a gente levar a nossa vida a partir do momento que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. E sobre aquela situação que a vida da gente é predestinada? Esse negócio de predestinado... porque eu fui predestinado. Isso está ligado a contratos, tá? Aí são os nossos contratos reencarnatórios, que nós devemos ter cuidado com eles. E inclusive os contratos negativados, vamos desfazer esse contrato, vamos quebrar esse contrato. Porque igual, por exemplo, voto de pobreza. Para que manter voto de pobreza? Vamos quebrar. Voto de castidade. Para que ter voto de castidade? Vamos quebrar voto de castidade. Contrato reencarnatório de sofrimento. Para quê? Eu estou sofrendo porque eu estou espiando meu karma. Não. Então vamos fazer a compensação kármica pelo amor em vez de ser pela dor? Então, essa história de predestinado é contrato. Mas então, é onde cai aquela situação de déjà vu que a gente tem de vez em quando. O déjà vu é uma viagem temporal a curto prazo. É uma viagem temporal pequena que a gente faz com a nossa mente. Por isso que de vez em quando acontece os déjà vu aí da vida. Não, comigo acontece o tempo inteiro. A situação acontece comigo e eu... Gente, parece que eu já vivenciei isso aqui. Parece que isso já aconteceu. E aí eu vou buscar na minha mente. Não, lembrei. Eu já fiz essa viagem temporal. Eu já estive aqui. Porque o filme do déjà vu que eles gostam, é isso aí. Exatamente. É viagem temporal, né? Memórias quânticas da realidade. Isso tem permitido a muitos verificar que seus sonhos são reais e as viagens astrais estão ficando mais claras e vívidas. É justamente o que eu falei, tá vendo só? Esse chakra permite o acesso a vidas paralelas. O que eu falei? Linhas temporais paralelas, dimensões paralelas. Se a gente desenvolver esse chakra, a gente aprende a viajar interdimensionalmente. Olha que bacana. Oi? Sem precisar de máquina nenhuma. Sem precisar de nenhum tipo de tecnologia. A gente tem a capacidade de vivenciar vidas paralelas. Olha que bacana. E inclusive encontrar situações de vidas paralelas nossas mesmo. Eu poder vivenciar uma vida paralela em que eu, por exemplo, sou um padre. Ou uma vida paralela em que eu vivo numa realidade de Idade Média. Em que eu sou tipo um cavaleiro lá nessa vida paralela. E de vez em quando a gente acessa isso e aí a gente acha que é vida passada. Na verdade não, é vida paralela. A gente acha que é vida passada da gente, não. Realidade paralela. Simples assim.
O Rodrigo Rômulo, lá em 2019, ele citou uma situação bem interessante a respeito disso, né? Que teve, em abril de 2019, teve muita gente que sonhou com morte e que começaram a ter sentimentos de morte. E o próprio Rodrigo Rômulo falou, né? Eu também tive essa sensação de morte. Não que eu queira me matar, mas eu também tive essa sensação de morte. E eu fui buscar junto à espiritualidade, é que na verdade, em uma realidade paralela, o vulcão lá nas Ilhas Canárias explodiu, provocou um tsunami e o tsunami varreu, atravessou o Atlântico e varreu a costa brasileira. E aí, quem tinha fractal vivendo nessa região, teve a sensação de morte, porque o fractal morreu. Numa realidade paralela. Então isso acontece demais, viu? E também a capacidade de prever acontecimentos futuros, que é o que a gente está falando aqui. De prever acontecimentos, seja por um déjà vu ou déjà vu, né? Que você vê um acontecimento não muito significativo, a poder perceber a morte de um ente querido, por exemplo, a prever um fato a nível global, como por exemplo nós já tivemos aqui no Ser Humana várias vezes esse tipo de acesso a informações que são de nível global, de nível mundial. Então, a gente tem acesso a essas informações se fizer o desenvolvimento desse chakra. Por estar localizado na base do cérebro, ativa capacidades e glândulas antes adormecidas e se relaciona com a ativação de algumas capacidades extrasensoriais, como a vidência e a clarividência. Olha que bacana, gente. Um chakra que todo mundo só fala... se você quer desenvolver sua vidência, sua clarividência, trabalhe o seu chakra do terceiro olho. Ninguém nunca virou para vocês e falou que vocês têm que trabalhar esse chakra aqui. Ninguém avisou. Tá vendo que interessante? O chakra Alta Mahor, né? É o centro associado ao dom da canalização. Olha que bacana, gente. Situa-se na parte de trás da cabeça, abaixo da região occipital, exteriorizado na medula oblongada, localizado no bulbo e que tem no cume da medula oblongada, bem no cume da medula oblongada. Pouca coisa pode ser dita sobre esse centro, que não está ativado, salvo nos altos iniciados e buscadores da sabedoria. Olha só que interessante, né? Um chakra que ainda tem pouquíssima coisa para poder trazer de informação a respeito dele. Por quê? Porque são pouquíssimas pessoas que conseguem o ativar. Aqui, na região da junção da coluna com o crânio, na região da medula oblongada. Olha que interessante, né? Na região occipital. Nos seres avançados, os cérebros tornam-se receptores ou transmissores perfeitos da energia da vida, que sobe ao longo da nossa coluna. Então, a pessoa que desenvolve a sua capacidade espiritual, o cérebro dessa pessoa, ele se torna um verdadeiro receptor ou transmissor perfeito da energia da vida. Para esse efeito, o cérebro utiliza a glândula carótida, que é governada pelo centro psíquico Alta Mahor, estabelecendo-se uma relação mútua, estreita, com o coração e o coronário. Olha que interessante, né? As glândulas carótida, pituitária e pineal, ligadas ao cérebro, integrando tudo, transmitem ao mesmo a energia da alma, permitindo que ela exerça a sua influência sobre a personalidade da pessoa. Olha que interessante, né? A gente pensar
que uma mudança glandular pode influenciar totalmente na nossa personalidade. Principalmente porque essas glândulas, elas liberam hormônios ligados às nossas sensações, ao prazer, à alegria, ao sono, ao descanso, né, ao repouso. E aí o que acontece? Isso muda a nossa personalidade. Igual, por exemplo, um hormônio que é liberado, o famoso hormônio do sono, a serotonina. Se esse hormônio não é liberado pelo nosso cérebro durante o sono de estado REM, porque tem que estar no sono pesado para que as nossas glândulas possam liberar esse hormônio e inclusive dormir no escuro para que a liberação dele seja maior, porque as pessoas que gostam de dormir com a lâmpada acesa, gostam de dormir no claro, por medo ou qualquer coisa, por isso é que quando acorda de manhã, tem aquela sensação de que não dormiu, de que dormiu pouco, de que não descansou. E aí a pessoa não entende por que ela está tendo essa sensação. É por quê? Porque as glândulas não liberaram os hormônios na quantidade suficiente. E aí pensa numa pessoa que dorme mal todas as noites, já acorda com mau humor, já acorda nervosa, já acorda irritada e não sabe por que está acontecendo isso com ela, que já acorda de mau humor. E aí a gente tem que analisar que então a gente tem que fazer mudanças na nossa vida para que nós possamos estar com essas glândulas equilibradas para que elas possam secretar a quantidade necessária de hormônios que nós precisamos. Oi? Tem a serotonina também. Oi? Mas ele é liberado durante o sono, a serotonina. Tanto que tem gente que toma serotonina, como é que chama? É sintética, para dormir. Serotonina também. Ué, não é a endorfina que é liberada com o exercício físico? É tanta glândula que... Por quê? Eu já vi falarem o seguinte, a endorfina, ela é liberada a partir dos 40 minutos de exercício físico. E o que é a endorfina? É o hormônio da dor, é aquele que acalma a dor, é como se fosse Dá prazer quando a gente está fazendo exercício físico, não é não? É a serotonina. Tá certo. Bem, como eu não sou médico, como eu não sou biólogo, como eu estou me lixando para o nome desse monte de hormônios, eu indico a vocês estudarem. Simples assim. Vão pesquisar. O Xerém está ali no Papai Google chinelando. Não posso dizer para vocês o que cada hormônio faz, qual glândula que secreta, como que ele é gerado, se ele dá prazer, se ele sara, se ele cura, se ele faz você gemer, faço a mínima ideia. Mas eu indico a vocês, estudem para poderem conhecer cada um desses hormônios e saber a função de cada um deles. É interessante porque, é igual eu estou falando, a minha mãe estava tomando remédio para dormir e o médico indicou que ela tomasse serotonina. Agora, né, se é endorfina, se é seja lá o que for, faço a mínima ideia. Não tenho formação médica para poder estar receitando nada disso para vocês. Mas que realmente os hormônios são responsáveis pela nossa personalidade, são. É igual eu estou falando. Deixa de receber igual, por exemplo, você falou que a serotonina é do prazer.
Pois é, deixa de receber serotonina na sua vida. Aí você entra em depressão, porque você não consegue encontrar prazer na sua vida. E aí vai mudar a sua personalidade. Uma pessoa que não consegue encontrar prazer na vida é uma pessoa amarga, amargurada, que acha que tudo na vida é sofrimento. Então, vai mudar a personalidade com certeza. Tá ok? Agora nós vamos estudar, gente, uma linha de chakras que é pouquíssimo falada no meio esotérico. Pouquíssimas pessoas têm conhecimento sobre esses chakras. São os chakras da linha do Hara. Olha que interessante, né? O sistema de chakras é conhecido pelo mundo inteiro e todos os espiritualistas conhecem a sua teoria básica e os 7 principais centros de energia do duplo etérico, ou os chakras da linha Kundalini, não é? Pois é, são os chakras, os centros principais, os 7 chakras principais, que têm a sua base no duplo etérico e que são os chakras pelos quais passa a energia Kundalini, não é? Agora nós vamos conhecer uma outra linha de chakras que nós temos no nosso corpo e que pouquíssima gente conhece. Abordaremos agora um complexo de chakras quase desconhecido para o público em geral. São os chakras da linha de Hara. O corpo emocional ou o corpo astral tem um conjunto de chakras altamente desenvolvido, que funciona numa vibração de energia mais elevada do que os chakras principais que estão alojados no duplo etérico. Daí, por quê? Porque o nosso corpo astral é o corpo de manifestação nossa no plano espiritual. Os chakras do plano físico, do duplo etérico, a função deles é manter o nosso físico em equilíbrio, não é? Toda vez que a gente fala de um chakra que está ligado ao nosso duplo etérico, a gente não fala dos órgãos que estão relacionados a ele? E que se ele não estiver em equilíbrio, aquele órgão adoece? Pois é, os chakras da linha do Hara, eles estão ligados ao nosso corpo astral. Então eles são importantes durante a nossa viagem astral, porque os chakras do duplo etérico ficam com o duplo etérico quando a gente faz viagem astral. E são importantíssimos quando a gente desencarna. Porque os chakras do duplo etérico, o duplo etérico não se dissolve. Então os chakras do duplo etérico deixam de existir. E aí é por isso que a gente fala que a função dos chakras do duplo etérico migram para os chakras do corpo astral. Porque a partir daquele momento ali, serão novos centros de força que estarão atuando no nosso corpo astral. Porque afinal a gente não tem mais físico e não tem mais duplo etérico. E esses chakras são os chakras da linha do Hara e são altamente desenvolvidos. E funcionam numa vibração de energia mais elevada do que os chakras do duplo etérico. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo astral, que é mais sutil do que o duplo etérico, que é mais sutil do que o corpo físico. Ok? Ele é chamado de linha de Hara e contém 13 chakras dispostos ao longo de uma linha vertical que passa pelo centro do corpo. A energia dos chakras dessa linha se move para baixo, na parte da frente, e para cima, na parte de trás do nosso corpo. Olha que interessante, né? É uma linha de chakras que a energia desce pelos chakras da frente e sobe pelos chakras de trás, no nosso corpo astral. Embora estejam em outro nível energético, eles situam-se entre os chakras principais. Olha que legal. No nosso sistema energético, eles estão entre os chakras principais, porque eles estão em um outro nível energético. Então, não há correlação deles entre eles e os chakras principais. Então,
eles estão funcionando num outro padrão vibratório. Assim como os nossos corpos sutis estão todos aqui dentro, mas vibrando num outro padrão vibratório, numa outra frequência, numa frequência diferenciada. Interessante isso, né? Seus 2 canais de energia, quando conectados por meio da prática meditativa, formam um círculo chamado de grande órbita cósmica, que atravessa o corpo. Na Índia, são chamados de Ida e Pingala. Os nadis não são erroneamente associados à linha de Kundalini. Olha que interessante. O caminho da Kundalini, ele é traçado pelo caminho da subida da energia Kundalini nos chakras principais do duplo etérico. Mas a energia da grande órbita cósmica, ela é passada através dos nadis, Ida e Pingala, ou Pingala, é da linha de Hara, através dos chakras do nosso sistema astral e não do duplo etérico. São erroneamente associados à linha de Kundalini. Na visão da chacraterapia, entende-se que o corpo fica doente porque há um bloqueio nos centros energéticos. E este bloqueio provém de um desequilíbrio psicoemocional. Em outras palavras, um conflito emocional não resolvido pode ocasionar um desequilíbrio ou doença no corpo físico. Por quê? Porque adoece o nosso corpo emocional, que alguns chamam de subcorpo do astral. Eu considero que são corpos diferentes, tá? Mas o nosso corpo emocional, sendo adoecido pelas nossas emoções, ele transmite essa doença para o nosso corpo astral. Do nosso corpo astral, essa doença migra para o nosso corpo físico. Então é por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia energética, uma cirurgia espiritual, essa cirurgia não é feita no corpo físico, ela é feita no corpo astral. E os benefícios dessa cirurgia são drenados depois para o corpo físico. Por isso é que os doutores espirituais que trabalham no Selmana fazem as cirurgias astralmente e não fisicamente. Por isso que as nossas cirurgias não têm corte. Não tem nenhum tipo de invasão ao agregado físico, mas sim no corpo astral. Sim, Xerém? Exatamente, e de acordo com o comportamento dele a partir dali. Reforma íntima, melhora emocional, mudança de comportamento, tudo isso, fé, tudo isso vai envolver a verdadeira cura dele. Porque é igual um rapaz outro dia falou para mim, que teve um senhor que fez um tratamento com a gente há uns 5 anos atrás, para um câncer. E na época o resultado foi maravilhoso. Ele chegou a voltar a trabalhar. Eu tenho até o vídeo dele falando que ele tinha ido para a cama, que ele já tinha 9 meses que ele estava de sonda, que ele estava muito mal mesmo. Ele falou que estava no fundo do poço. No vídeo ele fala, eu estava no fundo do poço. E graças a Deus eu agora estou pronto para trabalhar. E o cara falou que ele ficou super bem, estava lá na roça trabalhando, furando buraco para poder fazer cerca. Estava super bem. Só que o próprio rapaz hoje virou para mim e falou, Adair, ele nunca mudou. Ele continuou bebendo, fumando e aprontando do jeitinho que ele sempre aprontou. Ele viveu 4 anos ainda. Ou seja, a espiritualidade deu para ele uma chance de mudança. E ele não quis. Ele não quis mudar. Continuou bebendo, continuou fumando, continuou tendo atos errôneos. Inclusive no próprio vídeo que eu tenho dele, no final do vídeo ele acende um porronca. Ele acende um cigarro. Está lá agradecendo a Deus
pela cura dele e acende um cigarro no final do vídeo. É o que a espiritualidade fala, né? Então vamos lá. Chakras estrela da alma. Olha que nome interessante, né? É o ponto transpessoal ou a estrela da alma, que equivale no corpo astral ao coronário do corpo etérico. Olha só, no nosso corpo astral, o chakra que fica nessa região aqui se chama estrela da alma. Olha que interessante, né? E ele equivale no corpo astral ao chakra coronário que está no nosso corpo etérico, no nosso duplo etérico. Ponto de aparência transparente situado acima do coronário e do corpo físico. É uma conexão com a alma profunda e com todos os nossos componentes energéticos, além dos níveis físico e etérico. É a nossa conexão com todos os nossos agregados espirituais. Aí é o nosso corpo mental, o nosso corpo causal, o nosso corpo búdico, o nosso corpo átmico, o nosso corpo morontial e mais um monte de corpos que nós temos. Interessante isso, né? Embora a energia que ele contém tenha sido reduzida, é maior do que a do chakra da coroa. A energia desse chakra é maior do que a do chakra coronário, mas menor do que a de muitos sistemas energéticos localizados além dele. Ou seja, em nossos corpos energéticos superiores, nós temos centros de força muito maiores do que ele, muito mais poderosos do que ele. A energia do ponto transpessoal amplia nossas fronteiras em direção a todo o universo e expande o nosso ser até o nível da alma profunda e em direção a mais espiritualidade do que o coronário pode nos oferecer. Esse chakra, durante as nossas viagens astrais, se ele for bem desenvolvido, ele nos fornece acesso a verdades espirituais muito maiores do que o nosso chakra coronário. Porque afinal, o nosso chakra coronário, ele está ligado ao nosso duplo etérico e ao funcionamento dos órgãos da nossa cabeça, não é? Esse chakra não, ele está ligado aos nossos órgãos do corpo astral. Então a energia é muito maior e muito mais profunda. Por isso é que durante as viagens astrais nós conseguimos acessar informações que durante o estado de vigília a gente não consegue. Chakras da visão. A seguir, descendo na linha de Hara, vem os chakras da visão. Um par de pequenos pontos atrás de cada olho. Então, a localização desses chakras já não é na região do terceiro olho, e sim um ponto atrás de cada olho, de cada órgão da visão, que tem coloração prateada ou cinza. São parte do sistema de visão psíquica, juntamente com o chakra do frontal, no corpo astral. Olha só, esses dois, junto com o frontal, formam um triângulo da nossa visão espiritual. Eles permitem que algumas pessoas usem seus olhos como lasers na cura psíquica. E isso já aconteceu com alguns médiums aqui da casa. Do médium usar. Quem aqui já assistiu o Superman? Todo mundo já assistiu o Superman, não é? Vocês se lembram da visão de raio laser do Superman? Que inclusive nesse último Superman, naquele Homem de Aço, ele cicatriza a ferida que a Lois Lane sofreu? Pois é, ele vai lá e tá com aquela visão de calor dele, né? Aquela visão de raio laser, ele cicatriza a ferida que ela levou um tiro e ela estava tendo hemorragia interna. Então ele usou a visão dele para cicatrizar aquilo ali. Gente, nas cirurgias espirituais, nós podemos utilizar isso também. E inclusive o chakra da ponta do dedo também utilizá-lo como um bastão laser para fazer cirurgias espirituais. Oi? Que cor que é? Que cor que é o quê?
O raio, de acordo com a necessidade. Igual, por exemplo, um raio de cura, não é? Isso, o Superman é um raio de calor, não é? Que ele vai lá e cauteriza a ferida dela, não é? Vermelho. No caso, para cura, verde. Para transmutar um órgão, violeta. Para poder levar a energia para um órgão que está debilitado energeticamente, o dourado. Então, nós podemos utilizar essa visão de raio laser como um verdadeiro instrumento, um bastão de cromoterapia mental, para poder curar as pessoas. E a primeira vez que eu vi isso, gente, foi e olha só, uma entidade de Umbanda, que era um preto velho. Esse preto velho era o Pai José de Aruanda, não, Pai José de Angola. Ele, quando ia fazer curas espirituais, ele assumia a roupagem de médico. Então ele deixava aquela roupagenzinha de velhinho capenga, ele assumia uma roupagem de médico, falava termos médicos de uma forma fantástica, e um dia ele virou para mim e falou para mim: usa o laser na ponta do seu dedo. Aí, vamos lá, mentaliza. Aí depois que eu usei o laser na ponta do dedo, ele foi e falou para mim: agora você vai utilizar na palma da mão. Mentaliza o laser indo lá e cauterizando, cicatrizando, curando. E aí eu fiz também. Aí depois ele foi e falou para mim: agora você vai usar o laser dos olhos. Usa o laser que você tem nos seus olhos, para poder ir lá nas profundezas desse fígado, desse rim, e cauterizar cada um dos nódulos que tem dentro desse rim. Vai lá e cauteriza. Está utilizando o raio-x. Exatamente. Foi muito legal. Foi incrível. E aí foi a partir daí que eu aprendi a utilizar essa capacidade do laser através dos dedos, através dos olhos, através da palma da mão. E promover verdadeiros milagres, viu? Eu posso afirmar para vocês. Eu tenho sido espectador de verdadeiros milagres ocorridos com esses tratamentos. Mesmo que o chakra frontal esteja aberto, a recepção de imagens através da visão psíquica requer a abertura e desobstrução desses chakras. Olha que bacana. Então eu tenho que tratar só o frontal? Não. Eu tenho que tratar o conjunto, o trio. Se eu quero ter a percepção de imagens através da visão psíquica. Não é só o frontal. Por isso que tem gente que fica aí anos massageando o frontal aqui, emanando luz e tudo mais, fazendo todo tipo de trabalho de abertura do frontal e não consegue desenvolver a vidência. Exatamente, está atrás dos olhos. Interessante, né? O chakra corpo causal é um chakra de recepção sonora, localizado na região da nuca. Olha que interessante, recepção sonora, no ponto de encontro entre o crânio e o pescoço. Ele faz parte do complexo da garganta e sua cor pode ser de um azul prateado ou violeta avermelhado. A sua função é receber a comunicação proveniente de fora do nível físico e manifestá-la ou traduzi-la em informação que seja útil na Terra. Aí vem a percepção nossa, né? Por que que as entidades adoram instalar o chip transcomunicador nessa região aqui? Para melhorar a nossa comunicação e a gente poder traduzir a informação de forma que ela seja útil aqui no planeta Terra. Legal, né? A gente poder utilizar esse chip como um decodificador de informações, que muitas vezes, principalmente quando os seres que se comunicam são de ordem estelar, eles não se comunicam através de palavras, eles se comunicam através de frequência, de sons diferenciados, né? Então, esse transcomunicador, esse chip transcomunicador, promove essa decodificação desse sinal e a gente consegue passar ele através da nossa canalização.
É um chakra importante na atividade de canalização, psicofonia e na conversão de informações inconscientes em conscientes, como na psicografia e na cura com guias espirituais. Então, a gente entender o que o guia espiritual está querendo fazer ali naquele trabalho de cura. Ele é importantíssimo. Outros chakras de recepção e comunicação localizados em outros níveis alimentam este chakra, embora com níveis reduzidos de energia. Esse centro, potente como receptor das impressões provenientes do ponto transpessoal, dele a energia espiritual parte para os outros centros, ligando e sintonizando o impessoal com o pessoal. Ou seja, algo que é de energia transpessoal, que é energia externa, é passada para o nosso sistema pessoal através da energia espiritual que este chakra recebe e transmite para outros centros. Por isso é que o xerém sente uma energia negativa quando chega alguém de energia negativa perto do xerém. Entendeu? Quando a Flávia chega perto dele, ele dá só aquela olhada de rabo de olho nela. Ele fala, essa mulher não está com energia boa hoje não. Então, é a capacidade que a gente tem de trazer para o nosso consciente algo que está inconsciente. Bacana, né? É necessário que este centro esteja ativado e equilibrado para poder exercer a função de dar sustentação mental ao propósito de vida da pessoa. Quando nós encarnamos aqui na Terra com um propósito de vida, esse chakra precisa estar ativado e equilibrado para dar sustentação mental a esse propósito de vida, porque senão a gente desiste no primeiro obstáculo. É igual às vezes eu falo, né? Que se não fosse a nossa perseverança com relação ao nosso propósito de vida, o ser humano hoje não existiria. E é por isso, por não ter esse chakra desenvolvido, que muito médium desiste do seu propósito de vida. O que eu já vi de médium desistir do seu propósito de vida, por causa de besteira, por causa de fofoca no centro, porque o dirigente do centro é mais ogro do que os outros, porque o dirigente do centro às vezes fala de forma exaltada, aí a pessoa, ai, o dirigente gritou comigo. No final das contas tem a preguiça física. Não, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, né? Agora eu já conheci também a preguiça espiritual. E aí o que acontece? Eu não estou dizendo para você que você tem que ficar num centro onde o dirigente é um ogro e fica gritando com os médiuns. Mas que você não desista da sua missão. Então, ótimo, foi no centro do Odair. O Odair gritou com você? Vai lá para o Lar de Maria. Chegou lá no Lar de Maria, Dona Odete gritou com você, que eu acho difícil aquela criatura gritar com alguém. Dona Odete gritou com você? Vai lá para o Anália Franco. Chegou lá no Anália Franco, o Marcos é carrancudo com você? Vai lá para o Irmã Celinas. O importante é você não desistir da sua missão. Porque realmente é igual a gente falou lá atrás, né? A gente é ovo de pele, a gente se ofende muito fácil, a gente se magoa muito fácil. Às vezes, até um comportamento meu com relação a algumas pessoas ofende elas. Eu estou falando porque já aconteceu de gente reclamar, por exemplo, da mania que eu tenho de ficar abraçando todo mundo. Já teve gente que se incomodou e falou que não gostava que eu ficasse abraçando a namorada dele. Mas isso não quer dizer que o ser humano é o único centro do planeta Terra. Então ele pode procurar outro centro para trabalhar, na boa, sem nenhum problema. Se o Odair é estúpido, é grosso, é ogro, não sabe lidar com as pessoas, não tem traquejo para lidar com as pessoas, não é possível que todo mundo é assim. Você vai encontrar um lugar onde é bacana, onde você é bem tratado, onde você é bem recebido. Na boa, sem nenhum problema.
Então, a gente não pode desistir da nossa missão, desistir do nosso propósito de vida, porque senão a gente desequilibra. Algo muito interessante aqui, ó. O corpo causal é o corpo mental superior. Há controvérsias. Por quê? Porque eu acredito que o corpo mental superior é aquele corpo que está relacionado à nossa intelectualidade superior, aquela intelectualidade que não dá para ser medida, os nossos sentimentos que não tem como serem mensurados, como por exemplo a nossa fé. Tem como medir a fé de uma pessoa? Virar e falar, a fé da Itálita é do tamanho do grão de uma mostarda, a do Sebastião é do tamanho de uma abóbora, a do Xerém é do tamanho de uma bola de sinuca? Dá? Não dá. Não dá para mensurar. Então está ligado ao corpo mental superior. O corpo causal é o nosso corpo de causa e efeito. Ele está ligado à consequência dos nossos pensamentos e sentimentos. Então ele é danificado pelos nossos atos, palavras, sentimentos, pensamentos. E aí nós temos que cuidar do corpo causal, porque se o nosso corpo causal adoece, automaticamente o nosso corpo astral vai adoecer, o nosso corpo astral adoecendo, ele vai transmitir essa doença para o nosso corpo físico. E ela vai se manifestar no nosso corpo físico. Então, nós temos que ter consciência de que o corpo causal, ele é o corpo de causa e efeito. Ou seja, ele é adoecido por nossas reações. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos, as nossas palavras, a nossa vibração. Então, para mim, ele é diferente do mental superior, ok? Dentro dos estudos que eu já fiz, o corpo causal é um corpo a mais, tá? O chakra do timo, o chakra do corpo astral, que equivale ao chakra cardíaco, às vezes chamado de coração superior. É localizado acima do cardíaco e a sua cor é azul piscina ou turquesa. Este centro fornece proteção para o coração e para o sistema imunológico, pois a glândula do timo e a imunidade a doenças são emocionalmente relacionadas. É aquela situação, né? Abaixou o nosso emocional, a nossa imunidade cai, não é? Se a gente não está bem emocionalmente, a imunidade fica um bagaço. E aí, qualquer coisinha adoece a gente. Coisas que antes você tinha uma imunidade bacana, uma resistência bacana, como por exemplo a um resfriado, o fato de você de repente pegar uma chuvinha na rua, um chuvisqueiro na rua, já é motivo para você adoecer se o seu sistema imunológico estiver abalado. Então nós temos que estar sempre cuidando das nossas doenças emocionais para garantirmos uma boa doença física, uma boa saúde física, ok? Para que não adoeçamos o físico também. A dor emocional e a compaixão são as emoções principais para este chakra. Em seus níveis mais elevados, o chakra do timo traz a energia do cordão de prata, na parte de trás do complexo do coração, para dentro do corpo emocional. Por isso que eu falo, o corpo emocional é um, o corpo astral é outro. Enquanto o chakra de Hara, que vem a seguir, é o centro focal da encarnação terrestre. O chakra do timo é o foco de nossa conexão com o que somos para além da Terra. É por isso que eu falo que esse chakra é responsável por guardar a nossa centelha divina, o nosso Deus interno, o nosso santo ser crístico, está dentro do nosso chakra do timo. E é por isso que, ao ativarmos ele, nós conseguimos ter acesso à nossa
existência além do plano Terra. É a partir dele que nós conseguimos enxergar o quanto nós somos realmente grandes e de onde nós viemos. Não é sempre, a gente sempre teve essa pergunta, né? Dom Covim, não é? De onde eu vim? De onde eu venho? De que raça eu era antes de vir para a Terra? De que planeta eu vim? De que constelação, de que estrela eu vim? Né? Se a gente consegue acessar esse chakra, a gente consegue identificar quem nós somos além do plano Terra. Os eus energéticos que entram pelo cordão de prata fundem-se com o corpo emocional por meio deste chakra. Ou seja, os eus energéticos são as nossas personalidades. Elas são fundidas ao nosso corpo emocional através desse chakra. É através dele que as nossas personalidades se acoplam ao nosso agregado espiritual, ao nosso condomínio espiritual. E se ele estiver em desequilíbrio, as nossas personalidades se dissociam. Por isso que a gente sempre fala que para dissociar as nossas personalidades, sempre acontece um gatilho desencadeador, um trauma, uma emoção, um acidente, qualquer coisa que vá promover a dissociação dessa personalidade, não é? Pois é, está ligado ao desequilíbrio emocional desse chakra. Então temos que ter muita sabedoria para podermos estar sempre cuidando muito bem desse chakra. Porque senão nossas personalidades zicadas vão estar sempre se dissociando. Então temos que cuidar muito bem das nossas emoções. O chakra do diafragma está localizado entre o timo e o chakra do hara, na altura do músculo do diafragma, logo acima do plexo solar. É de cor verde-limão. Existe neste local uma abóbada membranosa de energia. É um filtro que separa as energias espirituais das materiais, deixando passar apenas as energias mais sutis. Olha que bacana. Um filtro que deixa passar apenas as energias mais sutis. As energias mais densas se mantêm ligadas aos chakras inferiores. Não deixa que as energias sutis, as energias pesadas, passem para os chakras superiores. A sua ativação provoca a eliminação e a desintoxicação de todos os bloqueios à concepção do propósito de vida da pessoa. Olha que bacana. Faz uma limpeza de toda a linha do hara. Esse chakra é fundamental. Quando eu fiz tratamento em um outro centro que eu frequentava dos chakras da linha do hara, as pessoas que faziam esse tratamento comigo se focavam muito nesse chakra do diafragma, para poder limpá-lo, para que apenas energias sutis subissem e eu alcançasse o meu propósito de vida. E foi lá que eu despertei para a minha missão como um sacerdote de Umbanda, porque senão estava travado até hoje. Chakra do hara. Agora nós vamos saber, né, o porquê do nome da linha de hara, né? É um centro conhecido desde longa data como um centro energético, onde a energia pode ser armazenada, mas não é visível com os órgãos do corpo e se localiza a cerca de 6 centímetros abaixo do umbigo. Olha que interessante, né? É na região onde dentro da Sukya Mahikari é chamado de Fukure. Dentro da Mahikari, Drica, você foi comitê da Sukya Mahikari, não foi? Lembra quando eles mandavam a gente medir 4 dedos abaixo do umbigo e aplicar energia na região do Fukure? Lembra? É o local desse chakra, o chakra da linha do hara, o chakra do hara, que lá na Sukya Mahikari era chamado de ponto de Okyomi, chamado de Fukure. Aí, ó,
A sua cor é castanho alaranjado, mas durante a cura ele pode tornar-se mais escuro, chegando mesmo a aquecer-se e a avermelhar-se. O centro do equilíbrio físico fica nessa parte do corpo. Olha que interessante, hein? Um trabalho energético começa e termina nesse centro, que é a fonte da encarnação e o lugar da qual a força vital flui para todo o resto do corpo. Por isso ele é um dos principais pontos de Okyomi. Ele é um dos principais pontos de recepção de energia. E ninguém sabe da existência desse chakra, né? Pouquíssimas pessoas sabem da existência dele. Ele liga a vontade de viver com a vivificante energia terrestre que provém do chakra da terra. Ocupa toda a largura do nosso corpo, grande reservatório de energia vital. Olha que fantástico, hein? Ele é gigantesco. Ele é um grande reservatório de energia vital, de prana. Ele se relaciona com os processos de transmutação dos elementos e é uma área dentro do corpo que tem um papel fundamental nas transformações espirituais. O quanto esse chakra é importante e ninguém conhece, ninguém sabe da existência dele. O chakra do períneo é de um castanho avermelhado profundo. É o cadeado da raiz para a acupuntura e o portal da vida e da morte. Esse ponto energético está localizado no corpo astral, entre os orifícios da vagina e do ânus, e para os homens, entre os testículos e o ânus. Ele é o portal energético pelo qual o prana entra no corpo, subindo pelas pernas, passando pela vagina e sendo em seguida armazenado no chakra do Hara, que é o chakra da vitalidade, para ser distribuído. É o lugar onde as intenções e propósitos de vida se ativam e ancoram a realidade no plano físico, na posição na qual a vagina e o ânus se fecham. No caso dos homens, somente este último, no caso do ânus, né? A fim de trancar o chakra do períneo. Provoca a ativação e a depuração da energia da linha do Hara em todo o sistema hárico. Algo muito interessante, que pouquíssimos reikianos já receberam essa informação. Eu a recebi apenas no curso de cura prânica. O fechamento desse chakra durante o trabalho de cura prânica, através da contração da região do períneo, inclusive da região anal. Não é, Cássia? Lembra que para poder aplicar a cura prânica, a gente tem que contrair a região do períneo? Pois é. Exatamente. Lá no Oriente fala muito desse processo de contração nessa região do períneo. Exatamente, tudo que fala do yoga, né, e de outros conhecimentos ligados ao sistema energético humano, fala dessa questão da contração do períneo, do fechamento do períneo, do fechamento do ânus, né, Oi? Isso, contração do esfíncter, né? Exatamente, para poder segurar a energia. Dentro da cura prânica, a gente faz essa contração do esfíncter para segurar a energia para poder transmitir para as pessoas, para ela não ser perdida. Interessante isso, né? E a gente não vê falar disso em outros cursos. Somente no curso de cura prânica que eu fui ter informação a respeito disso aí. Legal isso, né? Já falei do sistema hárico, né? Os chakras dos joelhos. Há um par de chakras menores localizados atrás dos joelhos. São chamados de chakras do movimento. A sua coloração é verde folha ou bronze. E ele orienta a pessoa nos seus caminhos da vida. Olha que bacana, né? Os chakras dos pés. Um par de centros castanhos nas solas dos pés, chamados de centros de ancoragem.
enraizam a linha do Hara no ponto vital da Terra e estabelecem o propósito da pessoa nos movimentos da manifestação física. Chakras que antes a gente nunca tinha ouvido falar. A gente já falou dos chakras das plantas dos pés, que são correlacionados aos 7 chakras principais. Mas esse chakra, que é um chakra de ancoramento, de enraizamento com a energia da Terra, a gente não tinha ouvido falar. A gente não conhecia. E aí, ele traz para nós o equilíbrio no propósito da pessoa, nos movimentos da manifestação física. Por isso que é tão importante a gente falar aquele termo, né? Se aterra, se ancora na energia terrena. É através desse chakra que a gente faz esse aterramento, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, o chakra da terra, ele é um chakra que é importante a gente falar muito a respeito dele, e eu acho que esses 5 minutinhos só não dá para a gente falar sobre ele. Então a gente vai parar por aqui, né, no chakra da terra, e a partir da aula que vem, a gente volta o nosso estudo, o nosso conteúdo, a partir do chakra da terra, tá ok? Eu queria ver com vocês, se vocês têm alguma dúvida ou alguma informação, qualquer comentário a respeito do conteúdo que foi passado na nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Nós vimos aí, ó, uma quantidade enorme de chakras. É muita informação, gente. Não estou dizendo para vocês que é a informação absoluta, completa, total. Não. Tem muito mais coisa para ser estudada. Então é por isso que eu oriento vocês a buscarem esse conhecimento através de outros doutrinadores, de outros pesquisadores. É igual eu falei para vocês. Igual, por exemplo, eu estava falando para os meninos sobre hormônios. Eu sou um flagelo. Certo? Se você quer conhecer mais sobre hormônios, busque estudar, né? Busque esse conhecimento em algum atlas do corpo humano, em algum atlas de medicina, em algum conhecimento sobre glândulas como um todo, sobre os hormônios que o nosso organismo secreta. E aí você vai ter informações a respeito disso, tá ok? Tem alguém que tem alguma dúvida? Então vamos encerrar nossa aula? Então vamos lá. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, agradecendo a toda a espiritualidade superior pela oportunidade que tivemos de adquirir tanto conhecimento como tivemos na aula de hoje. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, ó Pai, que pedimos a Tua permissão para que possamos encerrar a nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e fechando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.